Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um exercício aqui de gráfico, tá? E basicamente está falando da soma da média, da moda, da mediana. Então, é um exercício de nível básico para o aluno acertar, né? Ele fala que exatamente um professor de matemática aplicou uma prova contendo 5 questões, certo? Valendo um ponto cada uma, né? Então, nós temos que a nota máxima, né, é 5, né, para total de 25 alunos na sala, né? E aí ele pergunta aqui o que precisa ser a soma da média, da moda, da mediana, das notas obtidas pelos alunos, tá? Aí o aluno precisa só lembrar o conceito. Então, moda é a maior quantidade de notas que se repete. Então, nós temos pelo gráfico aqui que são 7 alunos tiraram nota 4, tá? Beleza? Construir a nossa média, a gente precisa fazer a multiplicação do número de notas pela quantidade de alunos dividido pela quantidade de alunos. Então, fazendo aqui, então, 1 vezes 4 somado com 2 vezes 6 somado com 3 vezes 5, somado com 4 vezes 7, somado com 5 vezes 3, certo? Então, nós temos aí o nosso, aqui a nossa quantidade aqui de dividido por 25, beleza? Então, nós temos aqui por 25, tá? Aí vamos fazer aqui, pegar a nossa ajuda da nossa calculadora. Então, 4 mais 6 vezes 2 são 16, mais 15 dá 31, 31 mais 28, beleza? 59 mais 15 dá 74. 74 por 25, beleza? E aí o que está em cima aqui eu posso multiplicar por 4. Aqui eu multiplico por 4, tá? Então a gente vem aqui por 100. Então 74 vezes, a gente faz aqui 74 vezes 4, 296, beleza? Aqui só uma jogadinha aritmética, então aqui nossa média dá 2,96. Maravilha? Aí o próximo a gente pega aqui, nós temos que colocar tudo nessa a ordem, assim, para achar a mediana. Então a mediana é o ponto central, né? Então nós temos 1. Então 2, 2, 2, 2, 2, 2. São 6 números 2, né? Tá? Então já aqui já foram 10, beleza? Aí mais 3, 3, 3, 11º, 12º, 13º, beleza? Então, seria o nosso 13º, esse cara aqui seria esse o peão aqui, certo? Esse cara aqui seria a nossa, o cara da mediana aqui, tá? Que depois aqui, daqui para lá e daqui para lá, eles 12 para cá e 12 para cá, beleza? Então, somaram 3, 2,96, beleza? Somado com 4, né? Então, aqui a gente já pode notar que nós temos uma resposta 29,96. Então, aqui nós chegamos ao resultado da alternativa C. Beleza? Exercício tranquilo, tá? Questão de anotação, saber os conceitos de média, mediana e moda, tá? Vamos lá, pessoal. Mais um exercício aqui. Esse é um pouquinho tranquilo também, porque ele só deu para a gente uma função logarítmica, né? E quer calcular a área da região sombreada. Você viu que ele não colocou nenhuma historinha aqui para a gente saber da área do trapézio, alguma coisinha assim. Então, vamos lá então a- ao nosso cálculo da nossa função, certo? Então, a gente precisa saber aqui qual que é o valor de y1, certo? Porque aí a gente vai achar a nossa base menor e a base maior. Então, o f de 2, tá? f de 2
é o que? A função logaritma de 2 com que 2. Então, aplicando a propriedade, f de 2 igual a 1, beleza? E aí precisamos encontrar o f de 8, tá? Então, o f de 8, aplicando aqui a propriedade do log, também, na base 2, temos esse cara aqui, tá? Então, vamos desenhar um pouquinho melhor aqui, nosso 8, certo? Então, aqui a gente aplica a propriedade de log, então eu, em vez de chamar de x, porque já chamou de x aqui, eu vou levar aqui 2 elevado a costuma dar 2 elevado a 8, então 2 elevado a 3, que é o cubo, né? 2 elevado ao cubo, então nós temos que a é igual a 3. Aí nós temos o que então? Que base maior mais base menor vezes a altura, beleza? Aí esse valor aqui a gente vai pegar, ou seja, vamos dividir aqui nossa área sombreada, dividido por 2, beleza? Então nós temos aqui que a altura, ó, daqui para cá é 6, então, e aqui dá 1 mais e 3, então minha base maior é 3, tá? Aqui mais 1, minha base menor, vezes minha altura, 8 menos 2 costuma dar 6, beleza? E aqui dividido por 2. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 6 e 2, 12. Então, acabou. Beleza? É isso aí. Vamos lá, pessoal. É um exercício aqui de elipse, né? Até um pouquinho surpreso, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Uma mesa de sinuca em forma elíptica, então, ao invés de ser aquelas retangulares que a gente está acostumado, com foco 1 e 2, com distância focal 8. Então, a gente já pode brincar aqui que esse cara aqui é 4 e 0. Esse cara aqui é menos 4 e 0. Beleza? Ele diz aqui com uma única caçapa em F2, ou seja, só pode acertar aqui. Um jogador deseja que se encontra no ponto A, né? Entretanto, ele não consegue fazer isso diretamente, pois existe uma bola em B que está localizada entre A e F2. Basicamente, o que é? Quando a gente vai jogar bilhar aqui, então se essa bola aqui é par, essa aqui é ímpar, então se ele bater nela aqui, para cair em F2, ele perde a tacada. Ou a bola é bola cheia, bola listrada. Ele não consegue, então. Ele quer fazer uma tabela, né? Precisa fazer uma tabela. E o que o ponto A tem aqui? Quais as equações abaixo, então, para que o jogador cumpra seu objetivo? Então, aqui a gente lembrar o conceito aqui de tabela, né? Então, opa, deixa eu só colocar aqui uma zero. Então, aqui, só lembrar aqui o conceito de elipse. Então, se a gente tem um ponto P aqui, né? E aí eu vou bater aqui nesse cara, ele vai refletir aqui, né? Então, porque ele aqui vai bater, vai passar pelo foco, né? E aí ele vai refletir nesse cara aqui, então aquilo lá, isso daqui é uma constante, né? Quando se passa pelo foco, num ponto P, enfim, né? Então, qual que é a jogadinha aqui, né? Então, a gente pegar aqui, a gente tem o ponto A, tá? O ponto A, menos 2 e menos 2, beleza? E o ponto F1, nós temos menos 4 e 0, beleza? Aí, qual que é? Vamos para a gente achar aquele coeficiente, né? Então, a gente tem aqui delta y sobre delta x. Aí, fazendo aqui, então, esse aqui, compreende? Então, aqui, 0 menos menos 2, tá? Então, esse cara aqui, e menos 4 menos menos 2, beleza? Então, aqui, esse cara aqui, menos com menos aqui daria 2, tá? Então, aqui daria menos 2, ou seja, meu coeficiente é igual a menos 1. Beleza, então aqui nós temos aqui para o y igual a mx mais b, beleza? Então eu tenho que meu y é igual a menos, né? Menos x mais b, beleza? Então aqui é só a gente brincar aqui com, a gente escolhe aqui um ponto, então
vamos escolher aqui o ponto F1, né? Então vamos escolher aqui, então quando for F1, né? Então aqui o F1 nós temos aqui quando for 0 igual a menos menos 4, né? Menos 4 mais B. Beleza? Então eu tenho aqui que o meu V é igual a 4. Beleza? Esse aqui seria a nossa equação. Então nós temos aqui que y é igual a menos x mais, mais 4. Beleza? Então passa tudo para lá. Então fica y mais x menos ups, b igual a... Opa, aqui eu inverti. Aqui é menos 4. Beleza? Aqui é positivo, mas o b passa para lá. Fica menos 4, perdão. Então esse cara aqui fica menos 4. Então y mais x mais 4 igual a zero. Essa é a nossa reta aqui, marcando a alternativa letra E. Olá pessoal, vamos fazer mais um exercíciozinho aqui. É um exercício de volume, né, envolvendo uma figura, um cilindro, né? Ele fala que cujo raio da base mede 20 centímetros e possui água em seu interior até a altura de 10 centímetros, certo? E ele falou que ele tem três esferas metálicas, né, formando uma PG, beleza? Ele deu pra gente que o raio da esfera mede 3 centímetros. E aqui ele falou que ele colocou essas três esferas dentro desse cilindro e o nível da água subiu 6,57. E ele está pedindo o volume da esfera 2, beleza? Qual que é a ideia aqui? Vamos traduzir o que o cara tá nos informando. Que ele está dizendo aqui é o seguinte. Então, nós temos aqui nosso cilindro, certo? E aqui, é claro que aqui seria aqui uma base circular, né? Então, aqui também a base circular do cilindro, certo? Então daqui para cá são 20 centímetros, certo? E ele falou que ele colocou água até aqui de 10. E aí depois desse valor aqui, ele colocou as esferas que nos deu os resultados de 6,57. Beleza? Então o que ele quer dizer aqui para gente? Então o volume dessas esferas aqui com relação a essa é, essa altura que ele colocou aqui. Então vamos colocar nossas três esferas aqui dentro. Então aqui a gente tem a esfera 1, beleza? Aí a gente tem a nossa esfera 2, beleza? E aqui a gente tem, a nossa esfera 3. Aí a gente coloca elas aqui dentro do cilindro, né? Porque aqui representa a, a progressão geométrica e o quanto o volume de água deslocou, né? É o volume do empuxo, né? Para quem gosta um pouquinho de física, né? E aí a gente vai começar a trabalhar um pouco o que ele está dizendo aqui para a gente. Então, qual que é o volume do cilindro? Então, a gente tem a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume que eu quero aqui das três esferas é igual ao volume ali. Então, a área da base é o que? 20 ao quadrado. Então, π vezes 20 ao quadrado multiplicado pela altura, 6,57. Então, o volume das três esferas nos dá, vamos aqui usar a nossa calculadora. Então, 20 ao quadrado costuma dar 400 vezes 6,57, 2.628. Então, 2.628 pi centímetros cúbicos, beleza? E aí, a gente sabe que o volume da nossa esfera é igual ao que? 4 terços de πr ao cubo, beleza? Aí, outro ponto.
Então nós temos aqui uma progressão geométrica. E1 igual a 3. E2 igual a 3x. E3 igual a 3x ao quadrado. Tá? Então, imagine que aqui nossa então seria 3, 9 e 27, por exemplo, qual seria a razão da nossa progressão geométrica. Beleza, então aqui é só a gente brincar um pouquinho com a matemática. O que a gente vai fazer aqui agora? Então, se eu tenho 2628π, que é igual a 4 terços de π r ao cubo, ou seja, 3 ao cubo, somado 4 terços de π, 3x ao cubo, somado 4 terços de π, aqui 3x ao quadrado elevado ao cubo, beleza? Essa aqui é a equação que vai matar o exercício aqui. Então, o que a gente vai fazer? Colocar 2628π, o 4 terços eu vou trazer para 4 terços π, eu vou trazer numa forma de em evidência, então dá 27 aqui, mais 27 x ao cubo, beleza? Mais 27x a sexta, né? Aqui, então vou precisar colocar com o meu lápis aqui, tá? Então x a sexta, beleza? Então, trazendo esse cara aqui, dividindo para lá e para cá, então o que a gente vai ter aqui? 2628, tá? 2628 dividido por 4 vezes 3, então dá 1971, beleza? Então, 1971, aqui o π também já foi embora, igual, aqui eu vou colocar o 27 em evidências, então a gente vai ter 1 mais x ao cubo, mais x elevado à sexta, beleza? Então, esse cara aqui, x a sexta, beleza. Aí, 1971 a gente vai dividir por 27, a gente vai ter o valor de 73, beleza? Então, a gente vai ter 73 igual esse valor aqui, então, 1 mais x ao cubo, mais x elevado à sexta. Ah, mas aqui é um cubo, cara. Como é que eu vou achar esse valor dessas raízes aqui? Entendeu? Ah, tem uma maneira da gente brincar aqui, e a gente fala aqui, se xa é igual a x ao cubo. Depois eu venho aqui para transformar. Então, o que eu tenho aqui? Vamos brincar. Esse cara aqui, vamos colocar aqui, então, nós temos que 72 igual a mais a ao quadrado, beleza? Porque aqui nós temos aqui que se esse cara aqui, x ao cubo elevado ao quadrado, é o que? É o meu a, né? Beleza? Que isso aqui daria o x à sexta, né? Beleza? Então, aqui seria meu a ao quadrado. Maravilha, senhores. Então, nós temos aqui a mais a ao quadrado menos 72 igual a zero, tá? Nós vamos chegar aqui fazendo delta aqui, fazendo Bhaskara, 289, daria, daria 8, né? Então, o A igual a 8, né? A gente só pode colocar que daria um valor positivo, certo? Na hora que a gente fizer aqui esse cara, então, quem faz B ao quadrado menos 4ac, então, A igual a 8, beleza? Então, se A igual a 8, então nós temos que, se 8 igual a x ao cubo, né? Nós podemos chegar à conclusão que x igual a 2. Beleza? Então,
Se nós chegamos à conclusão que o nosso x aqui é igual a 2, né? Então nós podemos falar aqui que 3 vezes 2 é 3 vezes 2, 6, beleza? Então qual que é o nosso volume? 4 terços de πr ao cubo. Então nós temos aqui volume igual a 4 terços de π. Então 3 vezes 2, 6, né? Então 6 ao cubo. Beleza? Então, esse valor aqui, a gente faz a continha aqui, vamos lá. Então, 6 vezes 6 vezes 6, 206, dividido por 3, dá 72, vezes 4, costuma dar 288. Então, se a gente fizer essa continha aqui, né? Então, 288 pi, beleza? Então, aqui a ideia do exercício, a gente montar aqui, que esse aqui é o volume do líquido deslocado, né? Então, fisiquinha aqui, então, que realmente representa o valor das nossas esferas. E aí o cara brinca com essa aqui que é uma PG, beleza? Brincando aqui que seria uma PG, a gente coloca esse cara aqui e brinca com essas equações, tá? Montou a equaçãozinha aqui, a gente transforma esse cara aqui, certo? Numa outra variável, né? E aqui a gente vai achar, são duas, né? E só essa daqui de número positivo que vai servir para mim, ou seja, x ao cubo igual a 8, então a gente tira a raiz aqui nosso x igual a 2. Então, se meu x igual a 2, eu jogo para cá, e aí eu vejo o que ele está me pedindo. Beleza? Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos aqui fazer mais um exercício. Esse aqui é um exercício que ele está falando envolvendo diagrama de Venn e probabilidade. Basicamente é o seguinte, quando a gente for olhar aqui na tabela, nós temos alunos que participam, né, de alguma modalidade e outros não. Então você imagina, tem uma sala com 50 alunos, 40 vão para a, a aula de educação física, né, e 10 não. Então, a analogia aqui é de a gente descobrir a quantidade de alunos que não se interessam por algum esporte, né? Eles falam aqui. E aqui ele dá uma probabilidade que a gente vai brincar um pouquinho com ela também, nesse termo aqui, no máximo, né? Mas para começar a fazer esse exercício, a gente tem que descobrir alguns valores aqui, né? Então, vamos desenhar esse cara aqui. Vamos desenhar esse cara aqui também, beleza? E vamos desenhar esse cara aqui também, tá? Então, só fazer um pouquinho melhor aqui, aqui. Eu começo com quem aqui? A intersecção, deu 6. Tá, então, aqui eu tenho basquete, futebol e vôlei, beleza? Aí vamos começar a brincar. Eu tenho FV, é o que? Nós temos que tem 20 menos 6, então é igual a 14. Eu tenho BV, é igual a 14 menos 6, igual a 8. Eu tenho que BF é igual a 16 menos 6, que é igual a 10. Beleza? Então vamos brincar com os caras aqui. FV, intersecção, tem uma aqui 14, né? Tenho 14 aqui. BV eu tenho 8, beleza? E BF, aqui eu tenho 10. Beleza, aí eu preciso achar esses caras aqui, ó. Então a gente vem aqui, achar esses caras aqui, achar esses caras aqui, achar esses caras aqui. Então ele falou o quê? Basquete. Então, basquete nós temos que igual a 28 menos 10 menos 6 menos 8. Então aqui, basquete igual a quê? 28 aqui menos 8 dá 10, 20 menos 10. Então nós temos aqui 28 menos 10, 10, 6, 8. Então 28 menos 8 dá 20.
Dá 10, 10 menos 6, 4. Beleza? Beleza, futebol. Nós temos aqui 48 menos 48 menos 14 menos 6 menos 48 menos 6 menos 10. Então nós temos que futebol é o quê? 48 menos, menos 14 dá 38, 34, 24, 18. Então nós temos aqui que é 18. Beleza? Aí nós temos vôlei, 32. Então 32 menos 14 menos 6 menos 8. Aí fica quanto? 32 menos, menos 12 dá menos 14, menos 14. Então 14, 14 é 28, dá 4, né? Beleza? Então nós temos que aqui tem, nosso cara aqui tem 4, beleza? Futebol nós temos que aqui é 18, beleza? E aqui nós temos aqui que também é 4, tá? E aí nós temos também, dentro desse tudo isso daqui, quantidade x, né? Que eu quero saber a quantidade de pessoas que estão fora, né? Opa, a quantidade de pessoas que estão fora do, que não participam, não fazem nada, né? Então nós temos a quantidade de x, né? É isso que ele quer saber aqui, beleza? E aí, como que a gente faz aqui, né? A gente precisa saber também quantidade de pessoas, né? A nossa conjunto união. Ou seja, eu tenho 4 mais 18 mais 4 menos 10 menos 8 menos 4 mais 6. Tudo isso daqui vai dar 64. Ou seja, então aqui a gente tem, vamos escrever esse cara aqui, P de A com união, P de F, união com V, união com B. Ou seja, lembra que eu falei aquelas 50 pessoas que eu tenho? 50 não, essas seriam aquelas 40 pessoas que praticam alguma coisa, né? Entendeu? Essa seria a quantidade de pessoas que dentro daquelas 40 pessoas, e eu preciso encontrar a quantidade X, né? A quantidade de pessoas que não praticam alguma coisa, né? E ele está falando aqui o seguinte: a probabilidade de se escolher um aluno que tenha de preferência por no máximo uma modalidade. Então, se eu tenho no máximo uma modalidade, entendeu? Eu quero dizer o seguinte: ele pode não fazer, como ele também pode fazer. Ou seja, se eu colocar aqui x mais aqui a quantidade, aqui o meu total, qual que é a probabilidade? Tudo que eu quero por tudo que eu tenho. Então, x mais 64, meu denominador, porque aqui quantidade de 64 pessoas que fazem esporte, mais a quantidade de pessoas que não fazem, beleza? Esse daqui veio para cá. Eu tenho aqui x, mas quem brinca com alguma coisa, que garante aqui, ó, 4 mais 4, dá 6, então 18, 22, 26, beleza? Essa é a minha probabilidade igual a 21 sobre 40. Acabou o exercício. Aqui, em vez de ficar passando um por outro aqui, blá blá blá, nós vamos chegar aqui x igual a 16. Se você começar a fazer o teste aqui das alternativas, né, você vai ver que esse cara, então, vamos chegar com x igual a 16. Beleza? Então, o segredinho aqui era a gente montar esse diagrama, montou o diagrama, tira as intersecções, acha a quantidade de pessoas aqui de basquete, vôlei, futebol, né? Cuidado com essa parte aqui esse cara aqui, ó, que a gente tá tirando,
se a gente for tirando aqui, tirando aqui, tirando aqui, eu tenho que somar esse cara aqui de novo, tá? Porque senão eu não estou contando essas pessoas aqui. Beleza? Então esse exercício aqui foi feito para nós aqui do diagrama aqui, de probabilidade. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Aqui mais um exercício. Ele fala sobre triângulo. E aqui tem um triângulo equilátero, né? Ele deu para nós aqui D, E e F, certo? Então vamos desenhar o peão aqui. Então, perímetros igual a 60. Então D, E, F. Ou seja, cada lado vale 20, né? E ele está falando o seguinte: traça um segmento de reta com origem no ponto médio de DE, ou seja, vamos pegar um cara aqui, seja aqui tem 10, aqui tem 10, até o ponto R. E aí ele fala que o ponto R, prolongamento, tá? Então, o ponto R é um prolongamento desse cara aqui. Essa linha aqui, então nosso tem o F, aqui nosso R. Eu vou apagar esse cara aqui. Beleza. E fala que mede 15. E ele quer saber aqui o valor correto da medida f, né? Até o ponto de intersecção com o lado DF. Beleza? Então o que que ele está falando aqui para nós? Que ele vai pegar esse cara aqui, né? E vai passar uma reta chegando aqui. Beleza? Ah, aqui é milenal, né? Tem um teorema lá de milenal que a gente consegue exatamente tirar as medidas aqui e descobrir quanto que vale o nosso x, né? Então, esse cara aqui é um x, esse aqui é 20, então aqui é 20 menos x. E aqui o milenal é o seguinte, então a gente vai ter que A sobre B, né? Seria aqui o meu, fazendo aqui 10 sobre 10. Esse cara aqui, C mais D dividido por D. Então esse cara aqui, então aqui eu tenho 20, né? Então esse cara aqui é 15, perdão, é 35 dividido por 15, né? Esse cara aqui, beleza? E eu tenho aqui, vamos chamar aqui de M. M não, vamos chamar de, de G. Então eu tenho aqui de FG. Então aqui é FG sobre GD. Que seria então aqui igual a 1. E esse cara aqui seria o meu x sobre 20 menos x igual a 1. Aí começa a brincar um pouquinho aqui, então, isso aqui, 35, então é 7 quartos. 7 quartos, então aqui 7x, então 7x sobre esse cara aqui, então, só um pouquinho, cortou, aqui 7. Aqui eu já estou aproveitando para fazer a multiplicação, 7x, 4, opa, 4 não, 3 aqui, né? Perdão, aqui 3, aqui é 3. Então 3 vezes 2 são 60, menos 3x igual a 1. Aí
Beleza, então ficou 7x igual a 60 menos 3x, aí x, 10x igual a 60. Dá, costuma dar 6. Aqui é a nossa alternativa A. Acho que aqui é, o cara que sabe essa parte do milenal, ele tira de letra, né? Esse cara, esse exercício, né? Não é tão simples lembrar, que não é tão frequente, né? Mas daria para fazer de outras formas. Talvez você começar a brincar com semelhança de triângulo, né? Pegar esse cara aqui, esse triângulo aqui, fazer um 90 graus aqui, começar a brincar. Talvez por geometria analítica também, fazer uma equação de reta aqui, esse cara aqui. Eu tenho esse ponto aqui, então eu tenho essa altura, tá? Então aqui é 10, 10 raiz de 3, né? Um ponto aqui, né? Que é daqui porque é 10, então L raiz de 3, né? E teria esse ponto, faz distância de ponto a reta, também daria para achar. Talvez calcular, achar um triângulo aqui por área, mas o milenal sai rapidão. Beleza? Opa, pessoal, vamos aqui fazer mais um exercício aqui do nosso tema aqui com relação ao triângulo. Ele quer basicamente calcular a área desse cara aqui, que ele deu um aspecto, um ABC, e ele começou a atribuir valores para a gente, né? Alfa, beta e alfa e A. Ele quer saber qual a área desse cara aqui. Então, basicamente nós temos aqui que desenhando alfa, aqui vamos chamar de A, aqui beta, beleza? Esse cara aqui seria 180 menos alfa menos beta, beleza? Aí ficaria 180 menos alfa mais beta. Aí, quando a gente começa a atribuir valores, se a gente pegar um triângulo aí, imagine que aqui tem 70, esse aqui tem 20, então esse cara aqui vai ser 90, para dar o 180. Então, esse cara aqui seria alfa, seno de alfa mais beta, beleza? Esse cara aqui, alfa mais beta. E aí, nós temos que usar a lei dos senos aqui, beleza? Vamos imaginar esse cara aqui, então. A, né, está para seno de alfa mais beta, beleza? Igual o meu BC aqui está para o meu seno de beta. Seno de alfa, perdão. Seno de alfa, né? Sempre o lado oposto, né? Esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, oposto para esse cara aqui, seno de alfa. Beleza? Vamos deixar aqui que o nosso BC, então BC é igual a A vezes seno de alfa, beleza? Dividido por seno de alfa mais beta, beleza? E aqui, para a gente achar a área, o que, que a gente usa aqui, ó? Se eu pegar esse cara aqui, ó, esse cara aqui, eu vou brincar com quem? Esse cara aqui
e esse cara aqui, beleza? Então, colocando aqui na prática, minha área, aqui metade, BC, certo? Vezes AB, vezes o seno oposto aqui, né? Que é o seno de beta. Acabou o exercício, beleza? Vamos lá. Esse cara aqui, eu tenho aqui, certo? E esse cara aqui é o A. Joga um no outro. Então fica A igual a metade de... Então, deixa eu só colocar A aqui, né? Metade de A vezes A vezes seno de alfa vezes o seno de beta. Seno de beta, beleza? Aí, dividido pelo seno de alfa mais beta. Seno de alfa mais beta. Aí nós temos o que? Metade ao quadrado, seno de ácido B, dividido por seno de alfa mais seno de beta. Então nós temos aqui 2 seno. Aqui é a alternativa B. Então, nossa área, então fica metade de A ao quadrado, seno A, vezes seno beta, sobre seno de alfa mais seno de beta. Beleza? Porque aqui a gente só trabalhou aqui com dois termos aqui. Precisamos encontrar aqui o segredo tá esse cara aqui, o ângulo, né? A gente joga aqui que é seno alfa mais beta, que é o valor desse cara aqui. Beleza? E pegamos um lado que a gente já tem, um lado que ele forneceu e começamos a brincar com além dos senos, alguma coisa tem que ser igual a outra coisa aqui, né? Um parâmetro igual ao outro, né? E aqui o nosso BC. E aqui eu substituí o BC aqui. Ó, chegamos na alternativa B. Ok? Vamos usar mais um exercício aqui, né? Então ele está falando aqui, que é só contando histórias aqui, até esse ponto aqui. Ele fala que está num sistema cartesiano ortogonal, passar por esses pontos aqui, que estão no mesmo cartesiano. Então ele deve caminhar em linha reta até o ponto A, e depois ele faz um arco parabólico, né? Então aqui tem uma equação de segundo grau, e aqui nós vamos ter uma reta, né? Passar pelo ponto B e C. E aí ele pergunta aqui qual que seria esses caras aqui, né? Então é só a gente querer brincar um pouquinho aqui com a função, jogar os valores, tá? Então vamos fazer de 0 até 1. Então como que fica? F de 0 é o que? É 0, né? Então f de 0 é igual a 0, né? E não dá para a gente descobrir o valor de m nesse caso. F de 1 igual a 1. Então seja que 1 igual a m vezes 1. Aí beleza, m igual a 1. Matamos esse ponto aqui, beleza? Esse cara aqui. Agora, vamos para segunda aqui. Ele falou que a gente tem que o f de 1 também tem nessa, nessa parábola. Então a gente tem que f de 1 igual a 1. Então vamos lá. 1 igual x ao quadrado. Ops. 1 ao quadrado, então a mais b mais c, né? Só joguei os valores aqui, né? Quanto
ficaria então assim, 1 igual a 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais b vezes 1 mais c, né? E aqui nós temos que o nosso f de 2 é igual a zero, né? Então, fazendo o mesmo procedimento, nós temos que a ao quadrado, né? Opa, aqui nós temos que 2 a 2 ao quadrado a mais 2b, certo? Mais c. Então nós temos aqui que zero, então é 4a mais 2b mais c, beleza? E aí ele está falando que também o nosso f de 4 seria o nosso 4 também. Então, colocando aqui 4, então 16 é 4 ao quadrado, então a vezes 4 ao quadrado mais 4b mais c, certo? Esse seria aqui nossa segunda, nosso terceiro ponto aqui, né? Então ficaria 4 igual a 16a mais 4b mais c. Aí nós temos aqui então a primeira equação, tá? Temos a segunda, aí a terceira. Então, o que que a gente vai começar a brincar aqui? Eu tenho que a mais b mais c é igual a 1. Então, então eu faço a 2 na 1, tá? Então, o que que acontece? Então, 0 é igual aqui 3a mais a, beleza? Então, mais, 3a mais a, mais b mais b, certo? Mais c, beleza? Eu só quebrei esse cara aqui, né? Quebrei esse cara aqui, aí eu vou jogar os valores aqui. Então, a mais b mais c, né? Que é igual aqui a 1, beleza? Então, eu tenho 0 igual a 3a mais a mais b mais c mais 1, beleza? Mais b, né? Então, eu tenho aqui o valor de menos 1 é igual a 3a, 3a mais b, beleza? Então, só joguei um valor aqui no outro e a gente faz a mesma coisa aqui. Então, o que que eu vou fazer nessa aqui, na outra equação? Beleza? Então, vamos lá. 4 igual a 16a, então é 12a mais 4a, beleza? Então, eu tenho 2b mais 2b aqui mais c, certo? Então, esse cara aqui, ó, 4a mais 2b mais c, deu zero, certo? Então, eu tenho 4a, 12a, tá? Então, 4a mais 2b mais c, então, é igual a zero. Então, mais zero, mais 2b. Ou seja, eu tenho que... vamos aqui simplificar tudo. Então, eu tenho 12, 6a mais b. Beleza? Então, simplifiquei aqui. Então, colocar aqui dividido por 2, né? No caso. Então, ficou aqui 2 igual a 6a mais b. Beleza? Aí eu confronto esse cara aqui com esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, b mais 3a menos 1. E aqui eu tenho 6a. Aqui tenho b igual a 2. Beleza? Aí multiplica esse cara aqui. Faz um negativo com esse cara aqui. Então, eu fico aqui menos b com menos... Deixa eu só colocar aqui o b. Menos b com menos b dá zero. Então, menos 3a soma com esse cara aqui.
Então 6, então fica menos 3A, então 6 menos 3 dá 3A. Aqui dá positivo, então esse cara aqui é positivo aqui, então dá 3A. Dá 3, perdão. Então A igual a 1. Beleza? Se eu sei que o A igual a 1, então eu coloco aqui. Então 2 igual a 6 vezes 1 mais B. Então eu tenho 2 igual a 6 mais B. Então B igual a 4. Beleza? Aí aqui eu jogando aqui também na equação, então vamos jogar no 1 aqui. 1 igual a, que é 1, mais D, que é 4, mais C, que a gente não sabe, né? Então, isso aqui vai corta, então C igual a menos 4. Maravilha? Então, agora é só brincar. A ao quadrado, então, A ao quadrado, quanto que nós temos aqui? Então, 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 4, então 4 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é menos 4, né? Menos 4 ao quadrado, beleza? Mais M ao quadrado, que é 1. Então, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Então, o valor que ele está pedindo aqui então, nós temos aqui 4 ao quadrado, 16, mais 32. Então, mais 1, 34. Beleza? Então, é só uma questãozinha aí de fazer um sisteminha aqui e a gente alternar a alternativa C. Beleza? Opa, pessoal, vamos lá fazer mais um exercício aqui da prova. E aqui nós temos o tema da função modular, né? E aqui o cara faz dá pra gente aqui uma equação, uma função, perdão, e ele quer saber dessas alternativas aqui, quais é correta, né? E em cima disso ele quer calcular aqui a quantidade de pessoas, dia do mês, enfim. Então aqui de 1 a 30, né, que é o dias do mês, né? E aí o resultado da função nos remete à quantidade de pessoas, né? Então, o que que o aluno precisa perceber aqui? Que se ele for fazer a 1 e a 2, ele vai perder um certinho um pouco de tempo aqui, né? E aí, se a gente pegar aqui a 3 e a 4, ela é muito intuitiva, né? Então, se a gente for fazer aqui, vamos aqui pela questão 3, beleza? Então, vamos lá. O que que ele está pedindo aqui para nós? No 15º dia, a quantidade de pessoas que frequentou esse shopping é zero. Então, o que que acontece, né? O f de 15, tá? Então, não tem muito segredo aqui, f de 15. Vamos lá. 700 mais 225 menos 15. E aí a gente encontra aqui, nesse momento aqui, f de 15, certo? Aqui, 715 vezes 15, beleza? E aí nós temos aqui que esse valor aqui exatamente é como se fosse a raiz quadrada, né? Então a gente mata um com o outro aqui, daria 700, tá? Aqui dá para saber que esse 3 aqui, então, é falso, né? Beleza? Que já daria para saber que esse cara aqui não é zero, porque se eu tenho uma função aqui, esse 700 aqui, na hora que se a gente for projetar um gráfico, quando a gente tem aquele ponto C assim, ponto C, ele já está aqui em cima, né? Então ele não vai passar por um momento que ele vai zerar esse cara aqui, né? Então, então já dá para saber que não seria zero, mas a gente está provando aqui que o valor aqui é 700, né? Isso aqui, beleza? Então, próxima questão, aqui seria o nosso item 4, beleza? Item 4. Então a gente faz o que? F de 30, tá? F de 30 é o que? É 700 mais aqui 225 menos 30,
beleza? Aí nosso f de 30 vai dar quanto? Opa, 15 vezes 30, beleza? Aí nosso f de 30 é 700 mais 15 vezes 30 módulo 225 dá 450. 225 menos 450, beleza? E aí f de 30 é igual a 700 mais 225 mais das 100, 100, 250, é isso? Então 225 mais 25, mais 25, 225, perdão. 225, então f de 30 daria o nosso valor de 925. Beleza? Então, falso também. Maravilha. E a gente vai pegar agora a quinta questão. F de 24. Vamos repetir então. F de 24 é 700 mais módulo de 15 vezes 24. Beleza? Se a gente fizer aqui a questão, 700 mais 15 vezes 24. Vamos pegar aqui o auxílio da calculadora aqui, a gente faz mais rápido. 15 vezes 24, 360. Então, aqui nosso módulo de 360, beleza? Então, aqui dá f de 24, 700 mais 15, perdão, 225 menos 15 vezes 24, então, menos 225, menos 225 dá 135, mais 700, 835, é isso? F de 24 igual a 835. Vamos fazer aqui de novo, para confirmar. Então, 15 vezes 24, 360, menos 225, mais 700, 835. Beleza? Então, falso também. Aí com isso o aluno já pode marcar a letra bola, né? Que aí já tem aqui. E aí, a gente tem aqui com esse cara aqui, a gente brincar a 1 e a 2. Podemos fazer a 1 e a 2 aqui também. Então vai ficar assim. Vamos fazer a 2, que ela seria assim, o dia menos frequentado nesse shopping é o dia 15. Mas o dia 15, se a gente pegou aqui, que é onde eu zera o meu gráfico, né? Então a gente está falando aqui que isso daqui onde que é o meu ponto de mínimo. Então, de fato, esse cara aqui tá certo, tá? Porque o gráfico vai vir, né? Pensa assim, aqui tá vendo o ponto, esse cara aqui, então ela declina, né? O vértice é para baixo, né? Ela chega um ponto aqui, né? Vai fazer, lógico que tá mais ou menos para cá, para cima, 900 e alguma coisa, né? 925, provavelmente, 925. Aí ela vai vir para cá, ela vai vir para cá. Então, esse exatamente aqui onde que eu zero, esse cara aqui, então satisfaz. Então, 2 aqui, verdadeiro, tá? Então, é onde que eu zero meu ponto, minha função. E a 1, a gente faz aqui o ponto, né, para saber o dia mais frequentado, né? Então, assim, se eu pegar do dia 1, né, porque ele está começando, então, lá para as extremidades. Vai pegar, vai descer, porque eu não posso pegar o zero, porque não existe o zero, né? E aí eu pegar outra extremidade, porque pode ser que na hora que eu fazer a multiplicação em número negativo, também ele vai ser positivo, dessa diferença. Dê um valor, um valor maior. Então se a gente pegar aqui 1, f de 1, certo? F de 1 daria quanto? Então f de 1 é 700 mais módulo
de 225 menos 15 vezes 1, beleza? Então aqui o f de 1, nós temos aqui é igual a 700 mais 215 menos 1 dá 210, é isso, certo? Então o meu f de 1 é 810, beleza? Esse é só um teste, então se eu pegar o f de 1 e aqui o f de 30, que deu aqui o f de 30.925, então o dia mais frequentado seria o meu dia 30, né? Que aqui o meu f de 1 deu 810, né? 15, 210, beleza? Então eu vou pegar esse cara aqui, né? Aqui é um ponto que ele vai vir aqui, mas ele está vindo com 810. Esse cara aqui, né? O ponto 1. E esse cara aqui é o 30, 925, né? Então, chegando aqui, esse valor aqui. A gente faz um cortezinho aqui para pegar esse valor aqui. Beleza? Então a gente já sabia que ela era a alternativa B, né? Porque eu falei, vamos fazer esses três aqui. E aí, consequentemente, eu fazendo a 3 aqui, eu também já mato a 2. Então já consigo ganhar tempo nessa questão aqui. Beleza, pessoal? O próximo exercício aqui, ele é bem intuitivo, então ele está pedindo para a gente descobrir as raízes, né? E quer saber, só que a resposta final é A sobre B, né? Qual a raiz A e B que está faltando nesse cara aqui. Ele deu que A é maior que B, então se a gente já tem aqui, a gente precisa, qual que é a intenção aqui? A gente tem que P de 2 é uma raiz, então P de 2 é igual a zero. E a gente começa a brincar aqui, então P de 2 é igual a 2 vezes 2 elevado ao cubo, menos M que multiplica 2 elevado a 2 ao quadrado, mais 17 vezes 2, menos 6, beleza? Então, esse aqui então é zero, então aqui nós temos que 2 vezes 2 ao cubo costuma dar 16, menos 4m, mais 34, mais 34 menos 6, beleza? Então 4m passa para cá, nós temos aqui que vai dar 44, então 34, 16 menos 6 costuma dar 10, 10 mais 34 é 44, então m igual a 11. Aí vamos reescrever nosso polinômio aqui, então p de x, certo? Significa que nós temos 2 x ao cubo menos 11x ao quadrado mais 17x menos 6. Beleza, então a gente ou precisamos encontrar aqui o valor de A e B, né? Então, qual A e B, qual que é o valor, quais são as raízes. Então, vamos utilizar aqui o método mais do Bioruffini, porque acho mais intuitivo para esse caso. Mais 17, tá? Então, menos 6. Beleza? Então, esse cara aqui baixa para cá, beleza? E aqui nós temos esse cara aqui, tá? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui esse cara aqui, 2 vezes 2, 4, 11 menos 4, costuma dar menos 7, menos 7 daqui menos 14, certo? Aqui dá 3, tá? 3 vezes 2, 6, soma com soma, deu zero. Então, bateu aqui pra gente o resultado zero. Então, o que a gente tem aqui? Temos que x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero, tá? Essa é a nossa aí, as outras duas raízes aqui. Então, vamos fazer aqui por delta, que seria um pouquinho mais fácil, né? Então, a gente já tem aqui que b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado costuma dar 49. Então, aqui delta, então, é igual a 49 menos 4 vezes 3, 12. Opa, aqui faltou um 2 aqui, tá? Do 2, perdão.
é 49, menos 4 vezes 3, 12, vezes 24, menos 24, então o delta é igual a 25, beleza? Maravilha, então nós temos que delta é igual a 25, então nós temos que menos b, né, que é menos b, dá 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 5, e aqui sobre 2 vezes 2 são 4. Tá? Então, a gente tem aqui 7 mais 5 costuma dar 12, dividido por 4 dá 3. E aqui 12 menos 5, dividido por 7 menos 5, dá 2. 2 sobre 4, então nós temos que é meio. Beleza? E aí nós temos que A é maior que B, então esse 3 elevado a meio, beleza? Que a gente sabe que vai dar nossa raiz de 3. Então, tá aqui nossa alternativa aqui desse exercício. Beleza? Opa, vamos lá. Mais um exercício aqui da prova. E aqui ele dá três termos, né? A1, A2 e o A3, que formam uma PG. Ele quer saber a soma dos 8 primeiros termos, certo? Então aqui o exercício, eu vou basicamente fazer umas conversões sobre esse cara aqui. Então, o logaritmo desse aqui, certo? O que é? 3 elevado a meio, beleza? E aqui é 3 elevado a 1 sobre 18, beleza? Aí, a gente precisa aplicar a propriedade, esse cara vem para cá, e aqui, ó, esse aqui exponencial vem para cá invertido. Se ele vem invertido, ele vai vir com 1 sobre 18, o inverso dele vai ser 18. Então, nós temos aqui, então, meio de 18, certo? Aí o log e 3 na base 3, beleza? Então esse cara aqui, A2, o meu A2 deu 9, beleza? A2 igual a 9, tá? Aí vamos o nosso A3. Nosso A3, ele é o que? É o nosso log, certo? Aqui, 10 elevado a meio, certo? A menos 6, beleza? Então, esse cara aqui, propriedade aqui da exponenciação, então a gente ficou que o nosso A3 é igual a log, esse cara aqui, ele vem para cá, menos 2 sobre 3, então dá 10 elevado a menos 3. Esse cara vem para cá, aí fica aqui nosso A3 igual a menos 3, beleza? Ótimo, aí nós temos que o meu A2 é igual a 9, ou seja, meu A3 é igual a menos 3. E a minha razão é o que? É o A3, certo? Sobre o A2, certo? É o A2. A3 sobre o A2. Deixa eu colocar aqui. A2. Maravilha? Então, eu vou ficar com o quê? O meu Q é o quê? É menos 3 sobre 9. Ou seja, menos 1/3. Maravilha? Aí o aluno pode estar perguntando, por que que eu não fiz com esse o A1 primeiro, né? Eu, eu tenho que achar a razão. E aí eu percebi que talvez fazer 108, pode ser que dê um número exato também, mas talvez o cálculo ali seria um pouquinho mais trabalhoso. Mas enfim, vamos chegar no mesmo resultado. Maravilha, então se eu tenho a razão aqui, então eu preciso achar que o meu A1, ou seja, se menos 1/3, e aí para chegar no meu A1, eu tenho que dividir, beleza? Mas vamos montar aqui o A4, então aqui A5, A6, A7 e o A8, beleza?
Então vamos lá. Esse cara aqui eu tenho, beleza? Que é o menos 3. E esse cara aqui eu tenho também que é 9. Então, menos 3 vezes 1/3, tá? Então, aqui vai ser um número negativo, né? Positivo, perdão, menos 1/3 vezes 3 dá positivo. Então, o próximo número aqui vai ser negativo. Então, menos 1/3, beleza? Esse aqui, o próximo cara vai ser um número positivo. Menos 1/3 vezes menos 1/3 dá 1/9, beleza? Aqui dá menos 1/27. E aqui dá 1/81. Esse cara aqui vai ser um número negativo, então vai ser menos 27. Beleza, aí o que eu faço aqui? Eu tenho aqui, eu vou fazer somatória, soma de A1 até A4, beleza? Então, menos 27, menos 23, dá menos 30, 9 mais 1, 10, então menos 30 com mais 10, então menos 30 mais 10, então nós temos que A1 até A4 é igual a menos 20, beleza? Aí eu preciso fazer soma de A5 até A8. Depois eu vou somar o restante ali, beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou separar aqui então positivo com positivo, então um nono mais 1/81, certo? Aqui nós temos 81, certo? Peguei esse cara aqui, o A6, para ficar mais fácil nas nossas contas. Então, 81 dividido por 9 dá 9. 9 mais 1, 10, então 10/81. Beleza? Aí, nós temos aqui esse cara aqui também. Esse cara aqui também. Menos 1/3 com menos 1/27. Então, menos 1/3 com menos 1/27. Beleza? Então, nós temos aqui menos 27. Opa, perdão. Aqui nosso 27. Menos 9. Beleza? Menos 1. Certo? 27 por 3 dá 9. 9 menos 1, então menos 10/27. Maravilha. Aí teria que fazer essas duas somas aqui, né? Essas duas somas. Para brincar um pouquinho com esse cara aqui, a gente vem aqui e multiplica esse cara aqui por 3 e por 3. Então, esse cara aqui, menos 30, 27 vezes 3, 81. Beleza? Aí ficou mais fácil somar esse cara aqui. Então, a gente tem 10/81 menos 30/81, beleza? Esse cara aqui dá menos 20/81. Como é o que é um valor aproximado, se eu igualar esse cara aqui para 80, a gente vai ficar aqui, então provavelmente seria menos 1/4. 1/4 é igual a menos 0,25. Maravilha? Então, se eu tenho isso aqui, então minha soma desse cara aqui, então vamos lá. Esse cara aqui com esse cara aqui, nós temos que o total é o S8 é igual a menos 20,25. Beleza? Aí temos aqui a nossa questão letra B. Aí o aluno poderia estar perguntando, por que você não fez a formulinha do S8 também, A1 vezes Q elevado a N menos 1? Cara, eu tenho uma raiz aqui, eu tenho uma fração aqui. Imagine se também você ficar elevando o valor a menos 1/3, aí você tira menos 1, aí tem que fazer uma fraçãozinha. E aqui, como eu já estava mais no lance, mais simples, então preferi fazer aqui, como também são 8 termos, então a gente tira aqui de letra, entendeu? Aqui já ganhei tempo, aqui só brinquei também um pouquinho. É isso. Vamos lá, pessoal. Aqui eu observo o paralelepípedo ABCDEFGH, tá? Marque a única alternativa correta. Então, parte de geometria, né? Geometria plana.
Aqui um detalhe, ele não fala, não representa que pode ser um ângulo de 90 graus, né? Você se imagina que esse paralelepípedo ele pode estar inclinado, uma coisinha assim, né? Então, se você tombar um pouquinho, né? Mas aqui a gente vai considerar para efeito de exercício, para efeito da prova, que ele esteja em 90 graus, né? E vamos brincar um pouquinho aqui, com as alternativas. Não tem jeito, tem que fazer uma por uma e vamos tentar entender. Os vértices C, E, H, G, C, E, H e G pertencem ao mesmo plano? Não, você não consegue passar um mesmo plano, né? Imagine você fazendo, né? Você consegue passar por esse daqui, mas eu não vou conseguir pegar esse cara aqui, né? Então, C e H, na hora que você une esses três pontos, ele vai embora aqui nessa direção, tá? E aí você não vai conseguir pegar um plano aqui. Então, pertence ao mesmo plano? Então, falso. B, E F, G são coplanares. Então, B, E, tá? B, E, F e G, eles são coplanares? Não, você não consegue também passar está no mesmo plano. Os coplanares significa que está no mesmo plano, então é falso também. Você não consegue passar um plano para cá, movimentando, se imagina aqui nessa B aqui, e aqui o FG, né? Então, eles vai ter planos que vão se cortar, por exemplo, né? Então, desse jeito. Os vértices A, B e G não definem um plano. Aqui é o puro conceito, né? Então, três pontos, né? Três pontos você define um plano, né? Igual eu fiz aqui na alternativa A, beleza? E as setas B e C, E e F são ortogonais? Exatamente. Então a gente tem aqui o B e C, tá? Beleza? Imagina que eles estejam aqui, B e C, e E e F. Então, E e F. Então, elas vão se formar, né? O ângulo de 90 graus, assim, né? Elas não são perpendiculares, mas elas vão se formar. São o critério para ortogonais. Então, a alternativa D seria essa a resposta, tá? Então, e as retas A e B e F são reversas. Então, A e E, então esse cara aqui, e B e F, na verdade elas não são reversas, elas são paralelas, né? Então, se elas são paralelas, então elas não podem ser reversas. Então, falso também. Beleza, pessoal? Tá? Então, um exercício aqui mais um pouco tranquilo sobre esse tema de geometria plana. Então, é só passar por todas as alternativas, tá? Vamos aqui pegar aqui o próximo exercício, que é o exercício clássico de probabilidade. Então, o baralho possui 52 cartas, que são divididas em 4 naipes. Tem 13 cartas, das quais 9 são numéricas, de 2 a 10. O princípio aqui é a definição do baralho, tá? A probabilidade de a primeira carta ser retirada ser um rei. Então, a gente tem aqui a probabilidade de ser um rei, né? Nós temos aqui. Quantos reis eu tenho? Eu tenho 4, né? Então a gente tem que entender aqui, né? São copas, paus, espadas, ouros. Então, temos esse 4 sobre 52, tá? E aqui, que como são eventos independentes, e a segunda carta, então nós temos uma multiplicação, tá? Não ser rei e nem dama. Então nós temos que, assim, o exercício não fala, tá? Se ele tem reposição, mas pelo que estamos entendendo, você tirou esse rei, beleza? Primeira carta eu tirei. E a segunda carta, ou seja, então você já tem que multiplicar aqui por 51, beleza? Não ser rei nem dama. Então eu tenho aqui, um rei já foi aqui, beleza? Ser um rei. Então eu tenho três reis aqui, então 3K, beleza? 3K e aqui eu tenho quantas damas? Nem dama, então eu tenho dama, então são 7. Então tenho 4 damas, então o total aqui perdão, são 7 não. São 7 o total aqui de 3 reis mais 4 damas. Nós temos um total de 7. Ou seja,
Mas assim, eu tenho 51 cartas, beleza? O que sobrou? Menos 7 costuma dar 44, beleza? Então, aí a gente faz aqui a nossa simplificação. 1 sobre 52 dividido por 4 costuma dar 13, né? Então, 1 sobre 13 tá multiplicado por 44 por 51, tá? Então, 44 sobre 51. Então, 13 vezes 51, então, quanto que vai dar nosso caso aqui? 13 vezes 51, beleza? 663, então, vezes 44. Então, alternativa 663, tá? Alternativa C, tá? O único problema aqui é que ele não fala que tem essa reposição, né? Mas eu estou considerando que você fala a primeira carta, então eu continuo. Eu tirei a primeira carta e a segunda carta eu já diminuí, já foi um rei, né? Então eu não tenho mais como fazer ali, né? Beleza? Então só prestar atenção que aqui são eventos independentes, tá? E a segunda carta, então 44 e 51, então a gente faz aqui o cálculo aqui. E, então assim a gente consegue acertar aqui na, na alternativa. Vamos lá, pessoal. A última questão aqui é um pouquinho trabalhosa no sentido de ficar pensando nela, como sair dela, qual que é a jogada, porque não é uma análise combinatória, né, de bate-pronto, digamos assim. Tem que dar uma pensadinha, e é um exercício que ele cobra uma situação um pouco mais diferente aí do que outros exercícios, né? O que que ele está falando aqui para nós? Que a ESA aqui, né, vai ter uma exposição, e aí está dizendo que ele quer montar uma exposição com as armas aqui. Nisso ele tem um total de 12 objetos, né? E aqui tem um ponto que ele fala assim, ó, a ESA montará uma exposição com pelo menos um objeto de cada arma. Então isso daqui a gente vai levar para o exercício, tá? Sempre que eu tenho essas coisas no máximo, com pelo menos, no mínimo, cara, é balela que ele vai ter alguma importância no cálculo para nós, né? Ele está perguntando de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essa exposição, né? Então, o que quer dizer o seguinte, cara, eu tenho 12 aqui, então eu posso colocar 4 aqui, colocar 3 aqui, colocar 2 aqui, aí 3, 7, 9, 10, 11. E aqui eu posso brincar de mudar esse daqui para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá, aqui para cá, enfim. Ou seja, eu posso colocar 4 telecomunicações aqui, eu posso colocar 2 aqui, um aqui, 3 aqui, né? Ou posso colocar 2 aqui, e assim vai, né? Aí qual que é o segredo aqui com pelo menos um objeto? Então o que eu quero dizer? Então eu vou colocar um objeto aqui, um objeto aqui, um objeto aqui, um objeto aqui, um objeto aqui. Maravilha, então, sabe quando vocês vão jogar futebol? No futebol você precisa do goleiro. Então é como se os goleiros já tivessem selecionado para essas equipes. Então agora eu só preciso combinar o restante, os outros 10, né? E aqui no caso, então, o que acontece? Eu não tenho mais 12, então eu tenho 12 menos 5, né? Porque eu já escolhi 5, certo? Escolhi 5 aqui. Então eu tenho 7. Então qual que é a minha brincadeira aqui? Eu preciso coloco 2 aqui, coloco 2 aqui, 1, 2, 3. Ah, mas eu posso brincar também. Esse cara aqui, esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá. Qual que é a ideia aqui então? Se eu tenho a quantidade de objetos, tá? Então, quantidade de objetos, certo? Quantidade de objetos igual a 7, beleza? E quantidade de grupos, 5.
Tem 5 grupos aqui, então 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, o que a gente faz lá? Então tem aqui lá, que é o K mais N menos 1 fatorial N menos 1. As barrinhas aqui, então a gente faz esse cálculo aqui. Então, sabe quando você tem aquele exercício lá, estrela, 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 aí barra, estrela, 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 barra, entendeu? Aqui é a mesma coisa, então eu estou puxando aqui a quantidade de objetos que eu tenho 7, então 7 mais 5, ups, opa, peraí, só um instantinho, 7 mais 5 menos 1 sobre 5 menos 1, beleza? Ou seja, eu tenho aqui combinação 12, então 11 sobre 4. 11 não, 11, 4. Aí, beleza? Aí é só a gente fazer 11 fatorial, 11 menos 4 é 7 fatorial, aqui 4 fatorial. Aí é só brincar aqui que é 11, 10, 9, 8, aí 7 fatorial. Esse 7 fatorial vai vir para cá, corta. Aqui 4 vezes 3 vezes 2. Esse aqui some. 9 dividido por 3 dá 3. E aqui 11, 10, 10, 110, 330. Beleza? Então, a jogadinha era saber esse cara aqui, ó. Reduzir para cá, beleza? Então, eu saí de 12, agora eu tenho 7. De que forma que eu posso organizar isso aqui tipo, em barrinhas? Então, vou colocar exatamente barrinhas aqui, né? Eu vou ter 4 barras, então a gente aplica aqui e eu vou chegar na resposta de 330. Beleza?